Temos então connosco aqui presente o João Meirinho, está virtualmente, mas também agradecemos à mesma a presença. Um, e portanto ele é o realizador de dois filmes que acabámos de ver, que é o Flora e Florindo e o Museu da Dona Violante. E portanto pensámos aqui em algumas questões para lhe fazer e para ele pronto, responder para o público também ficar um bocadinho mais inteirado dos filmes. Portanto, em relação ao Flora e Florindo, é um filme bastante diferente, digamos assim, do que costumamos de ver. E, portanto, aqui a minha pergunta é: o filme é feito de uma forma bastante improvisada, não é? Creio que terá sido feito com o telemóvel. Isto surgiu mesmo completamente do improviso ou houve um pensamento já prévio sobre isto, sobre a história? Surgiu Ok. completamente de imprevisto. Ok. Obrigado, Bruno, antes de mais, e obrigado à programação e ser tão rica e tão variada. Uhum. E obrigado por ter escolhido este filme, especialmente Flora e Florindo, nunca tinha sido exibido em lado nenhum. Eu nunca, no início, nem sequer pensei que fosse um filme, exatamente por esse motivo. Portanto, eu estava a voltar de casa depois de uma longa noite de manhã. Portanto, deviam ser para aí umas 8 da manhã, num sábado ou algo assim, a pé. E parei com este senhor. Eu já o tinha visto de carro, já o tinha visto que ele estava sempre ali. Aproveito para mencionar que eles recentemente faleceram, ambos, durante esta pandemia. Ok. Portanto, o filme ainda toma essa categoria de quase de tributo, estranho tributo imprevisto devido a isso. E foi alguém online que encontrou. Porque eu tinha feito um post a perguntar se alguém conhecia estes senhores e alguém online veio falar comigo a contar-me o seu falecimento. E portanto, e eu simplesmente passei por lá e portanto a minha curiosidade é genuína, a minha curiosidade para tentar compreender o que é que se passa ali e a que nível de veracidade é que eu devo tomar todo o trabalho. Claramente aquilo são muitos anos de trabalho, e até que ponto é que há a sensação que de vez em quando eu estou a vibrar no que eles estão a dizer, e depois e à medida que se aproxima ao final começo a duvidar tudo o que me dizem. Mas foi uma descoberta genuína para tentar compreender o nível de perseverança que é necessário, não é? As décadas que eles passaram ali. Portanto, hum, acho que no início achei que o filme não podia ser mostrado em lado nenhum devido à ética, de certa forma, apesar de eles compreenderem que estão a ser filmados, eles estão permanentemente no espaço público, mas ao mesmo tempo, porque eu não quero gozar com eles, eu de maneira nenhuma quis gozar com eles. Hum, por vezes pode parecer assim, quando se ouve os comentários, mas não era de todo a intenção. É só um constante ping-pong entre acredita em ti e não acredita em ti. Até que ponto é que até que ponto é que a tua sanidade já foi ultrapassada, digamos, ou até que ponto foste mesmo vítima de uma coisa muito, muito, muito complexa. E eu deixo isso ao espectador para decidir o que quiser, não é? Uhum. Pois, eu próprio também não conhecia este casal e depois fui à procura porque achei a história deles tão, sei lá, nem sei que palavra devo usar, não é uma história extraordinária, muito, quase impossível de acreditar. Ah, pronto, e eu de certa maneira acabei por sofrer um bocadinho com eles, não é? Não sei se depois isso vai acontecer com os espectadores que estiverem presentes, mas senti um bocadinho isso, não é? Porque ficámos, digamos, a conhecer uma história muito, muito estranha, digamos assim. Há uma tensão, há uma tensão permanente, uma estranha tensão permanente na, na insistência, não é? No loop, no fundo, numa Uhum. espécie de loop que algumas pessoas se veem presas e, e ali estamos na presença de um loop extraordinário, não sei como definir, não Uhum. sei como definir. Pronto, eu como estudei antropologia visual e que, no fundo o que o interesse é sempre o nível humano, seja ele qual for.
ok. não quero pôr a minha impressão digital nem a minha opinião em relação à situação. E ao fazer documentários custa muito ao início chegar a um sítio e simplesmente pôr um telemóvel à frente de alguém, mas quando se está na presença de algo que é extraordinário, é fazê-lo, pronto, é fazê-lo e depois indagar sobre. Uhum. Ok, obrigado. Em relação ao Museu da Dona Violante, já sentimos o filme como uma coisa diferente. Sentimos, apesar de tudo, também há um relato muito íntimo, não é? Muito fechado. Uh, mas o que eu sinto, francamente, é uma homenagem que lá está, não é? Embora se calhar não se veja a 100% disso, que é a questão de uma profissão que está cada vez em maior desaparecimento, que é o artesão. Pronto, e eu de facto, Uhum. quando enviei a pergunta pelo e-mail, uh, pronto, depois também fui vendo uns bocadinhos do filme, não é? Para me relembrar, não é? Porque são muitos, e de facto depois percebi que não há trabalho a ser feito. Não é? O que vemos é ela a falar sobre as peças que fez, ou sobre as peças que vende, o que é que não vale, o que é que vale, e portanto não sei se isso foi mesmo pensado dessa maneira ou se foi filmado alguma coisa do trabalho daquela Dona Violante. Hum, yeah, eu agradeço novamente as perguntas porque são bastante perspicazes e esta programação dos dois juntos também é curioso, porque são dois casais, não é? Uhum. Um no urbano intenso, no urbano mais urbano que temos em Portugal, e um numa terra que acho que tinha 50 pessoas quando nós lá chegámos, portanto é entre o Uau. Algarve e o Alentejo. Eu honestamente não me lembro é Barradas, é a aldeia de Barradas. Portanto, e eles têm, para além de serem 2 casais, têm também essa conexão. Este filme também foi completamente semi-improvisado, ou seja, Ok. eu estava a filmar um filme sobre artesãos e sobre a manta alentejana, que é o pano da terra, que também pensando bem ainda não estreou em lado nenhum. Ok. Ah, portanto é um filme mais etnográfico, é um filme semi-encomendado por uma amiga minha, a Tânia Neves, que há muito tempo, como é alentejana, e há muito tempo que quer pôr a manta alentejana no mapa através de outras utilizações da manta. Portanto, é um filme só sobre a manta alentejana. E nós fomos visitar a senhora Vilante para saber sobre como é que era o trabalho dela de manta alentejana. Só que depois, quando chegámos àquele sítio, aquilo era um filme em si, porque é o museuzinho dela. Portanto, eu fiquei menos interessado na parte do artesão e mais no storytelling do que ela tinha para contar. Ok. E depois a conversa foi super fluida, porque nós não puxámos aqueles assuntos praticamente, simplesmente deixámos-los falar e eles tocaram desde câmbio climático, a capitalismo, a desertificação do interior, eles foram pegando em todos em temas super importantes para a atualidade por si sós, foram simplesmente foram colhendo-os. Hum. E eu achei que este momento era uma pena perder e ao mesmo tempo não dava para integrar no filme do artesanato, exatamente por não ter o filme da Manta Alentejana, exatamente por não ter grande trabalho propriamente dito e estava um bocado deslocado, estava um bocado fora de quadro. E que criei um novo objeto, não é? Um filme simples também, claro que não é feito com o telemóvel e tem muito mais tratamento de edição, mas são muito semelhantes e nunca tinha pensado nisso, que a semelhança destes dois filmes. Sim. Pois, nós de facto juntámos por ser retratos de vida, não é? Porque foi isso que chamámos ao bloco das curtas-metragens, vão passar outras, e portanto foi mais por aí, por serem retratos de Uhum, vida, pronto, diferentes, não é? Um mais rural, outro mais urbano, como estávamos a falar, e portanto daí a junção. Por acaso também há um outro filme que vamos passar, que é o Anjo da Guarda, também tem muito esta questão da ruralidade, portanto também é outro que se encaixa aqui, mas pronto, esse aí já é de outros realizadores, não é? Ahm, Pronto, e de facto também, eventualmente, as próprias pessoas compradoras que apareciam também apareceram espontaneamente, não é? Portanto, tudo isso uhum, também não foi pensado. exato. Ok. A aldeia é mesmo pequenina. Achei Achei, é comovente, mas enquanto no Flor e Florindo se sai com uma espécie de uma tensão, não é?
uma tensão, ali sai-se, eu achei bastante leve ao mesmo tempo, porque apesar de estarem, pronto, no rural, muito isolado, há uma sensação de, e a frustração que é expressada, não, não parece que está latente, é expressada e são os problemas que toda a gente conhece. Mas eu saio desse filme do Museu da Dona Vilante pelo menos eu saí de lá com uma espécie de uma pequena alegria de a ter conhecido Uhum. e manter a chama viva e as tradições vivas à sua maneira, uma maneira Sim, sim. simples, mas que lhe dá alegria, não é? Uhum. Ok. Muito obrigado. Vou parar aqui a gravação.